Olá, muito boa noite a todas as pessoas. Hoje, igual, esta campanha que nos une aqui neste dia da igualdade. Desta vez, uma campanha direcionada para a igualdade de género no mundo do trabalho e que continua aqui a promover uma cultura de inclusão, liberdade e de igualdade de oportunidades. Mas nós sabemos que o tema se interseta, se cruza diretamente com todas as dimensões da nossa vida, não é? Apesar de hoje o tema incidir sobre o trabalho, iremos fazer uma viagem sobre as outras edições, importante recordar, importante também trazer e convocar outras questões, quer ligadas à história, quer ligadas também às conquistas, aos retrocessos. Manel Albano será a pessoa ideal para isso e a Cláudia vai trazer-nos também um pouco esta ligação com o mundo artístico, sobretudo com o mundo da música. E eu desde já queria começar com esta pequena viagem a um mundo que é fundamental, que é um mundo do contexto, num mundo de desinformação, em que nós estamos todos mergulhados e todas mergulhadas neste ecossistema digital, é importante darmos aqui algum contexto, que é o lugar do qual nós partimos para esta conversa, para este diálogo. Antes de avançarmos, então, eu proponho esta ronda, no fundo, que pretende trazer-nos alguns pontos-chave para encetar a nossa conversa. O nosso diálogo começou lá atrás, backstage, não é? Mas que nós agora trazemos com outras nuances. Hoje celebramos o Dia Municipal para a Igualdade, um momento importante para refletirmos sobre os desafios que ainda enfrentamos, as estratégias e como é que nós podemos aqui adotar, nós, plateia, nós, efeito multiplicador, nós, a partir das nossas casas também, esta diminuição ou tentativa de diminuir os degraus da desigualdade. Isto começa, de facto, a ser algo simbólico. E este dia, hoje, esta conversa, ela pretende convidar-vos à ação, à consciência, à transformação. Agora, a parte séria. Em Portugal, apesar de termos assistido a progressos significativos nos últimos anos, os dados, as evidências, os estudos ainda nos mostram que há muito, mesmo muito, já disse muito trabalho a fazer. As mulheres continuam a ganhar, em média, cerca de 13% menos do que os homens, pelo mesmo trabalho, o que equivale, em termos práticos, mais ou menos, cerca de 250 euros, 245, a menos que, neste caso, que os homens. Além disso, embora a participação feminina no ensino superior seja crescente, a presença de mulheres em cargos de liderança nas empresas ainda ronda apenas 30%. Estes números evidenciam que a igualdade de género não é apenas uma questão de justiça, mas também de desenvolvimento social e económico para todos. Isto tem impacto na nossa vida ao redor, tem impacto na educação, tem impacto nos jovens. Portanto, há toda uma lógica que é perpetuada de desigualdade de género. Portugal tem vindo a implementar algumas estratégias, verdade, estratégias nacionais para promover a igualdade, como o Plano Nacional para a Igualdade. A própria Câmara Municipal de Matosinhos tem apostado, em linha também com as estratégias nacionais e europeias, através desta campanha Igual Igual, um trabalho importante para diminuir estas desigualdades. Eu estudei aqui em Matosinhos, eu nasci em Matosinhos, estou na Senhora da Hora, e recordo-me que desde muito jovem havia contínuos funcionários homens de limpeza. Essa normalização do olhar, essa normalização de uma profissão foi sempre muito importante. Também pratiquei judo, cheguei a estar aqui também em campeonatos, estudei na Senhora da Hora, pratiquei judo na Senhora da Hora. E dizia-se que o judo na época era um desporto de homens, não era de mulheres. Muito embora depois grandes atletas conseguiram se ingrar também no mundo das Olimpíadas, no mundo do judo. E há esta ideia da Maria Rapaz, não é? O que é isso da Maria Rapaz? Porque não Maria Rapariga? Então, estas pequenas lógicas de pensamento do discurso
mas também que estão arraigadas naquilo que é a nossa consciência e reação, elas são importantes para desconstruir. O discurso é importante, aquilo que dizemos e como podemos desconstruir. E eu começaria por aqui, no fundo, desafiando-vos a pensar em todas estas pequenas peças de puzzle que eu fui dando aqui pistas. O que é o valor da igualdade? O que é isso de valor da igualdade? Posso dizer? Olá, boa noite. Boa noite. Eu não estou num concerto, a calma de Cláudia. Mas podemos fazer às também. Vezes, who knows? Quem sabe o que é que isto irá, como é que acaba esta noite. Eu acho que mais do que fazer essa questão é porque é que ainda estamos a fazer essa questão. Porque é que ainda isto é um tema quando a informação está cá fora e quando toda a gente tem acesso a ela e quando, na verdade, eu acho que é o que nós queremos, é a igualdade de género em todas, no nosso estado pessoal e profissional. E porque é que isso ainda é um tema. Eu, pronto, não queria já puxar para a minha... Pode ser? Posso puxar o que quiseres. O palco é teu. A minha experiência pessoal, profissional, é sempre rodeada de homens. Os técnicos de som são homens, os técnicos de luz são homens, os roadies, os road managers. Eu estou a tentar contrariar isso, a contratar mais mulheres, mas acaba sempre por... É tão distinto e tão diferente que acaba por surgir momentos um bocado insólitos em estrada, como, por exemplo, eu contratei uma motorista para nos conduzir ao longo do país e nas primeiras 3 concertos ou 4, todos os técnicos e músicos diziam: queres que eu estacione? Eu vou lá fora para estacionar melhor. Não, queres que eu leve o carro? Estás cansada. Portanto, estas pequenas coisas que parecem até, surgem até um bocadinho de riso, que é tipo que disparate, está tão implementado na nossa sociedade ainda que é quase, mas eu estava só a ser querido. Pois, mas estás a distingui-la perante os outros condutores todos que tive. Porque é que não fizesse essa pergunta a todos os outros homens que eu contratei ao longo destes anos, não é? Portanto, essa questão ainda insiste e há cada vez mais questões. Estamos na fase das questões. Esta é a minha opinião pessoal. Muita gente me faz perguntas de, mas és tu que fazes as músicas? És tu que produzes? És tu que gravas? Pronto, eu acho que o nosso papel aqui, neste momento, e esta é a nossa posição na igualdade, é repetir, sim, sou. Nós também fazemos isto. Há estas pessoas. Queres conhecer estes profissionais que são espetaculares? Estão aqui. Portanto, eu acho que é o que nos compete neste momento e a resolução desta igualdade vem daí, de conversar com os nossos pares. Manuel, nós estamos a falar sobre este assunto 30 anos depois de tu teres assumido este compromisso com a igualdade. Tu acreditas realmente na igualdade? Bom, boa noite a todas as pessoas aqui presentes. Obrigado à Câmara por mais esta edição de Igual a Igual. É na terceira que vamos. Já tive o gosto e o prazer de participar nas outras. Sim, a igualdade é um valor que para mim não é discutível. Está ao nível da democracia. Eu não discuto democracia, discuto formas de a alcançar, de a manter, de a dinamizar. A igualdade faz parte de mim desde muito cedo e, se calhar, como dizia no backstage, a grande culpada disto é a minha mãe. Sou de uma família tradicional portuguesa, eu tenho 56 anos, e, portanto, em que meu pai é que era o provedor do dinheiro lá para casa e a minha mãe estava em casa, trabalhava muito, apesar de se achar que o trabalho e também isso, a quantificação do trabalho não remunerado praticado por mulheres, era importante que se percebesse quanto é que isto vale, quanto é que vale, e se calhar começamos a perceber, porque como é um trabalho feminino, quando contratamos alguém para ir lá à casa, e normalmente são mulheres, verificamos o que é que pagamos e, portanto, se calhar podemos perceber um bocadinho aquilo que significa o trabalho que era efetuado por mulheres. E a minha mãe teve a inteligência, digo eu, sem qualquer pensamento sobre estas matérias, mas teve a inteligência, e eu tenho uma irmã, de, naquilo que é básico nas tarefas domésticas lá em casa, nunca me obrigar, primeiro, mas me incentivar a fazer, em conjunto com a minha irmã. E isto nasceu naturalmente de mim e o meu pai não fazia rigorosamente nada. Hoje faz, mas na altura não. Chegava, sentava-se, a jantar, à mesa e tal, pronto. E era isto, não fazia mais nada lá em casa, relativamente, a não ser mudar a lâmpada ou a parte de eletricidade que variava. Portanto, as tarefas que são masculinas ou que identificamos como masculinas. Isto nasce e desenvolve-se
Agora, efetivamente, há 31 anos que trabalho nesta área e que já vi avanços e, infelizmente, hoje vejo retrocessos. Quais, por exemplo? Falas do quê? Falo de forma, olha, e dou um exemplo que ainda ontem, aqui precisamente em Matosinhos, ali ao lado, uma procuradora deu de 3 jovens pré-universitárias que iam num carro e que uma delas dizia, ou 2 delas, ou 3 delas diziam para a outra que o namorado dela não gostava dela porque não a questionava sobre a roupa que vestia, não a questionava às horas que ela saía, com quem saía. E, portanto, o namorado não podia gostar dela. Estamos a falar de alguém diferenciado, ou seja, não vinha de um meio social mais desfavorecido, em que supostamente teve acesso à informação, aquilo que a Cláudia dizia aqui, não é? A informação que hoje existe, porque é que ainda existe desigualdade. Mas se calhar temos é que olhar que informação existe e qual a qualidade da informação e como é que ela é disseminada. O discurso de ódio misógino que hoje gravita nas redes sociais deve-nos convocar à ação e, por isso, a importância de projetos como este para desconstruir e construir, porque a igualdade, como disse, é um valor. É um valor que nós construímos diariamente, é um valor que nós desenvolvemos diariamente. Eu não quero ser igual a nenhuma mulher, não pretendo, e tenho a certeza que nenhuma mulher quer ser igual a mim. Não querem. Agora, não é este facto que me impede que eu, enquanto homem, tenha afetos, seja pai presente, esteja presente com os meus filhos, com as minhas filhas. Ou seja, isto não pode ser impeditivo disto, como não pode ser impeditivo que a minha companheira, a minha esposa, a minha mulher, queira fazer outras coisas que não estão associadas àquilo que tradicionalmente é. Isto é igualdade. A igualdade é nós não coartarmos a oportunidade de sermos aquilo que queremos ser. E hoje em dia vejo e sinto que há um retrocesso nisso. Apesar de aparentemente, e no discurso politicamente correto, estar presente, infelizmente, aquilo que hoje assistimos, e ontem o Sr. Vereador dizia uma coisa fundamental no seminário onde estávamos, que era: não nos podemos esquecer dos 50 anos de democracia e tudo aquilo que alcançamos do ponto de vista da liberdade, daquilo que alcançamos. Mas isto não significa, e foi muito mais coisas boas que alcançamos do que coisas más. E não podemos ser derrotistas, o que não significa que nós estejamos vigilantes. Porque, como disse Vanessa, a igualdade é um valor. E nós, se o questionamos, se o pomos em questão, vamos fazer isto que a Cláudia acabou de dizer, não é? Porque questiono a motorista e não questiono o motorista. Mas qual é a diferença? Por falar, vou agarrar essa tua ideia, porque ela é fundamental, na medida em que os equívocos em relação àquilo que realmente é liberdade. E ontem eu tive a oportunidade de fazer uma espécie de uma ronda pelas redes sociais, quando se estava a promover este evento, quer no Instagram, quer no Facebook, e reparei que alguns comentários em relação a este evento diziam: ok, é mais um evento para encher chouriços. E eu pergunto à Cláudia: nós estamos aqui a encher chouriços? E desculpem-me a expressão, eu agarrei esta expressão de um comentário que havia, para tentar compreender também o que é que nós estamos aqui a fazer. E tu falaste em discurso de ódio, falamos em desinformação, e a igualdade de género tem muita desinformação ao redor. Eu gostaria que, Cláudia, que tu trouxesse um bocadinho aqui a tua reflexão sobre se estamos aqui então a encher chouriços e qual é o papel também que as redes sociais têm tido nesta desinformação sobre as questões da igualdade de género. Antes de mais, quero dizer que preferia estar a encher chouriços. Não sei se estás a par, mas é muito divertido. Já fiz também, É também muito giro. De facto, as redes sociais, há uma coisa que disseste e é verdade. Nós tivemos, parece, uma grande evolução, não vamos cá estar a ver de uma forma derrotista, mas realmente eu acho que houve aqui um retrocesso. Falo, por exemplo, eu comecei esta minha carreira a solo desde 2019, mais ou menos por aí. Passamos por a fase do Covid e tudo mais, mas até o meu segundo álbum, até eu falar de facto sobre estas desnivelações de igualdade, né? Estava tudo ok, não havia um pingo de ódio, sem ser a parte de eu ter ficado em último na Eurovisão, mas isso é outra coisa. Não, eu estou a falar quando eu comecei a lançar músicas que remetiam a amores passados, à minha herança,
do facto de ser minhota, de eu falar músicas sobre a minha avó e sobre a minha mãe, está tudo bem. Amor e carinho. A partir do momento em que eu nasci uma música chamada Nasci Maria, para o Festival da Canção, muito obrigada, e a partir daí tem sido a minha luta e as minhas músicas têm remetido exatamente para essa temática, para este patriarcado completamente na sociedade, esta é a palavra. Tenho sido constantemente alvo de várias ameaças e de várias ofensas, porque de facto, e o que mais me dizem é: lá vem a feminista outra vez, como fosse um ataque ser feminista, não é? Eu nunca digo nas minhas canções baixo aos homens, nem nada do género, digo baixo estas. Até porque a palavra feminismo não é o oposto de todo do machismo. É preciso que salientar se entenda isto. E isso é importante enfatizar. Não é? Feminismo que é que o feminismo é o oposto de machismo, o feminismo é igualdade de género. E de facto tem sido alvo de várias... Mas também a solução é fácil, é bloquear essas pessoas e está a andar. Mas de facto, não sei se eu também acho que tem a ver um bocadinho, não quero entrar aqui um bocadinho para a política, mas há um certo partido que está com um certo poder aqui no nosso país, em que a vontade de dizer coisas e derrotar as pessoas é cada vez mais forte, é cada vez mais incentivado. Eu acho que esse modo de incentivo, que também vem por esses vídeos que estavas a falar há bocado, vem de uma mancha de ódio e de quebrar esta evolução que nós temos construído, e é uma grande infelicidade, porque de facto vejo muitas miúdas, depois do meu concerto, a vir ter comigo e a contar-me histórias inacreditáveis que estão a acontecer este ano. E isso choca-me imenso, porque pensava mesmo que estamos noutra parte da moeda e não estamos. Estamos, acho que, um bocadinho a retroceder na maneira de estamos a avaliar isto de estar com um homem e de viver com um homem. Agora estou a falar mais na parte das relações. Portanto, isso tem-me chocado imenso, e a forma como comunicam comigo e com o meu trabalho também é algo que eu tenho-me adaptado, porque tem sido muito, muito diferente. Eu vou agarrar esta ideia das redes sociais que fizemos há pouco. Esta é a 5ª edição. Portanto, a primeira edição lançou uma campanha de social media e procurou promover uma transformação de perspectivas e comportamentos desadequados que perpetuam modelos desiguais nos papéis sociais, e há uma das embaixadoras, portanto está disponível no website, que diz: a coisa mais ofensiva que me disseram na adolescência foi que, se não soubesse cozinhar e limpar, nenhum homem me iria querer. E depois, com o passar do tempo, apercebi-me que essas não eram as minhas prioridades e não precisava de validação de ninguém sobre a minha vida. É uma citação de uma frase da Clara Não, a ilustradora. Qual foi a experiência de género mais ofensiva ou desconfortável que vocês já experienciaram? E como é que lidaram com ela? A mais... Tenho que pensar um bocadinho. Não, eu acho que na minha profissão ainda é uma profissão que exige muita imagem, não é? A nossa imagem é também a nossa moeda, vamos chamar assim, é a primeira coisa, o primeiro impacto que as pessoas têm connosco. Quando entramos em palco, antes de abrirmos a boca, somos nós mesmas, não é? Portanto, antes de eu dizer seja o que for ou cantar seja o que for, a minha imagem é o que importa. E neste sentido, acho que existe uma grande sexualização ainda da mulher. E quando eu digo sexualização, também digo... também existe uma parte muito fraturante do que uma mulher também deve ser. És muito gorda, estás oleosa, estás com o cabelo X maneira. Uma coisa que eu nunca senti, colegas meus como o Pissarra, o Luís Trigacheiro, nunca sequer comentaram: eles vão de t-shirt e calças de ganga e está a rodar. Está tudo bem. E está tudo bem. Comigo, ou eu sou muito esquisita, ou tenho uma cor muito esquisita de cabelo. Agora já não tenho, mas já tive. Ouvi meu pai a rir-se, coitadinho, pronto. Portanto, houve sempre uma opinião muito convicta do que eu devia aparentar. E esse modo para mim é especial. Portanto, nessa categoria, obviamente, irá sempre haver pessoas que me contratam e que acham que, como contrato, eu estou a servir um serviço para essas pessoas. E essas pessoas, obviamente, vão achar que podem falar comigo de todas as maneiras e que, como eles me pagaram para estar lá, podem usufruir de certas coisas que não vêm no pacote.
sem citar, se calhar, para não criar constrangimento, ou nomes ou contextos, mas trazer aqui esta dimensão de como lidar com a situação. Como é que tu lidaste com a situação? Comentaste com alguém? Enfrentaste a pessoa? Como é que se lida? Porque às vezes É uma excelente pergunta, não é? porque eu debato mesmo muito com isso e, na verdade, sofro demasiado com essa pergunta, porque sinto que devia fazer mais, devia falar mais, mas se eu falar já não vou tocar ali nunca mais. Se eu falar, se calhar vou ser cancelada naquela zona toda, ou ainda mais, ou pode espalhar a palavra e eu nunca mais sou contratada. Há sempre esses isses. Portanto, na verdade, não há espaço para falar sobre esse tipo de aproveitamentos. E digo isto até de colegas de trabalho, que eu já tive situações muito delicadas, mas não se pode falar, porque isso torna, de repente, a pessoa, tipo, chata, catalogada como... Lá está ela. Lá está ela. Claro, é feminista, claro que ia dizer uma coisa dessas, é tudo inventado. São essas as coisas que me ressoam e é por isso que eu não verbalizo tanto. O que é que eu posso fazer para contrariar isso? Falar disso nas minhas canções e no meu espetáculo, que é onde eu tenho palco, onde me sinto segura e onde tenho completamente domínio do que eu sou lá. Ali ninguém me toca e ninguém me mexe. Portanto, aí verbalizo para mim o que é igualdade e o que é respeito por um ser humano. Nessas situações, depende das situações. Quando tiver a minha manager ao lado, puxo-a e tipo, opa, trata, manda embora. Quando não tenho, infelizmente tenho que fazer aquela coisa muito, muito chata e com alguma vergonha digo que é um bocadinho compactuar com a situação e fazer e ir-me embora. Porque, de facto, se eu não o fizer, há consequências sobre isso. E isso é machismo. E, Manuel, e lá está ela ou lá está ele, também escutas esse lá está ele e já tiveste alguma situação desconfortável que possas partilhar? Não sei se é desconfortável, mas quer dizer, sim, eu sou feminista, portanto deixo já aqui muito claro para toda a plateia, quem me conhece sabe que sim. A sério? Sim, sou totalmente feminista e não tenho nenhuma vergonha. O que é ser feminista? O que é ser feminista? Alguém dizia, uma feminista portuguesa, que ser feminista é ser justo e ser correto e ser defensor intransigente de direitos humanos. Portanto, eu encontro-me neste patamar. Para mim, o feminismo é isso, e não é o oposto do machismo. As pessoas confundem as coisas. Vamos ver, eu quando entrei a trabalhar nesta área, há 31 anos atrás, eu tive que conquistar o meu espaço. Não foi fácil. Também. Porque até o nome, hoje em dia, Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, onde eu trabalho, o nome à época era Comissão para a Igualdade de Direitos das Mulheres. E anteriormente tinha sido Comissão da Condição Feminina. E, portanto, a primeira reunião que eu fui a Lisboa, a sede em Lisboa, trabalho aqui no Porto, mas a sede em Lisboa, foi uma reunião do Conselho Consultivo, era a Presidente da Comissão, Ana Vicente, já não está entre nós, e quando eu entrei na sala, a Ana Vicente virou-se e disse: Albano, não sei o quê, trabalha agora no Porto. E toda a gente olhou para trás, era o Conselho Consultivo da SIC, por organizações exclusivamente de mulheres, e eu senti que ia ser engolido, basicamente. Eu disse: Jesus. Porque era um homem a tratar de coisas de mulheres. E aqui é a grande diferença. Eu não estava a tratar de coisas de mulheres, nem estava a trabalhar sobre coisas de mulheres, nem consigo significar o que são coisas de mulheres. Porque não há coisas de mulheres ou coisas de homens. Há a vivência individual, coletiva, partilhada, que cada um de nós tem com quem decidiu viver ou quem não decidiu viver numa sociedade. E, portanto, nós temos que saber estar a esse nível, temos que saber partilhar, temos que saber perceber o nosso papel, independentemente de sermos homens ou sermos mulheres, com as especificidades biológicas que cada um tem. Eu digo isto muitas vezes, tenho uma grande inveja das mulheres, porque efetivamente conseguem, durante 9 meses, sentir algo que eu nunca vou sentir, e tenho inveja objetiva disto, que é a capacidade de serem mães, e que nós não temos, mas isto não me desvincula de uma função que eu tenho que ter, que é ser pai. Não me desresponsabiliza de eu estar presente, não me responsabiliza de eu ir à consulta com os meus filhos, não me responsabiliza nada disto. Mas do ponto de vista deste sentimento, muitas vezes que também, e no meu círculo de amigos mais próximos, eu, com os namorados das minhas amigas, eu vim de um curso em que eram maioritariamente mulheres, e, portanto, o meu grupo eram três mulheres, sou assistente social, eram 3 mulheres e eu,
e os namorados delas não gostavam muito de mim. Somos muito amigos hoje. E não gostavam muito de mim porquê? Numa fase inicial. Porque eu fazia aquilo que era delas de fazerem, não é? Que era cozinhar, limpar, estar. E isto criava algum desconforto, mas era para o lado que eu dormia melhor, como é para o lado que eu durmo melhor atualmente sobre essas questões. Porque este é um compromisso, não é? Nós temos... Socialmente nós procuramos criar barreiras, procuramos criar papéis, procuramos criar todo um conjunto de situações que nos levam a isto que a Cláudia acabou de relatar, infelizmente, e que ela sofre na pele e que sabe qual é a consequência da sua ação para um lado ou para o outro. E é isto que é complexo e que nós, enquanto sociedade, enquanto todos, não podemos permitir que aconteça. Mas é só com a nossa ação. É com a nossa ação individual e coletiva. Não podemos compactuar com isto. Não podemos calar objetivamente quando estas situações ocorrem. Não podemos, e eu não estou a dizer que a Cláudia está a fazer mal, não me interpretes mal, Cláudia, por favor, mas este conformismo que nós muitas vezes assumimos é complexo. Não é fácil, atenção. Isto traz-nos dissabores, traz-nos coisas menos boas. Quando eu comecei há 31 anos, íamos às escolas. É uma coisa que me dá um gosto brutal, ir às escolas. Adoro, ainda hoje. Achas que tem mais impacto estar ir às com os escolas? jovens. Sim, mas à época eu era a cereja no topo do bolo. Nós íamos sempre, um homem e uma mulher, os meus colegas, quando íamos fazer sensibilização, e os próprios professores e professores diziam: os alunos estão todos interessados para perceber como é que você é. Porque eu ia falar de coisas de mulheres. Era a Comissão para a Igualdade e Direitos das Mulheres, portanto eu ia falar de coisas de mulheres. E vem um homem falar de coisas de mulheres. Não ia falar de coisas de mulheres, ia falar de direitos humanos, ia falar do princípio da igualdade, da equidade, daquilo que é nós sermos e termos o direito a ser. Quando isto é posto em questão, porque quando nós falamos de desigualdade é isso que nós estamos a falar, é eu não poder ser. E eu não convivo bem com isso. Eu não poder ser aquilo que eu quero ser. Só porque uma norma social qualquer o impôs e não por aquilo que eu sou, eu não convivo bem com isso. E se calhar por isso trabalho nesta área há tanto tempo e por isso disse no início, há um recuo. Há um recuo sobre isto. E eu sinto que há esse recuo. A falta de pensamento, não é? A falta de pensamento crítico que hoje em dia existe, porque é tudo fácil, tudo nos entra no momento, nós queremos as coisas momentâneo, não é? Hoje alguém dizia, num seminário que eu estive em Braga, que nós aprendemos com 3 linhas que nos aparecem no TikTok, ou que nos aparecem numa rede social qualquer, e fazemos uma pergunta e sai a resposta imediata. O que leva a que nós anulemos o pensamento crítico, e isto é complexo. Porque nós estamos a perder uma oportunidade, penso eu, de devolvermos isto. Eu, quando estudava, era obrigado a pensar. Eu vou agarrar essa ideia do pensamento crítico para a nossa viagem pela ronda das edições. A segunda edição, ela incidiu especificamente sobre, neste caso, desigualdades de género no mundo do desporto, convidando 4 atletas que partilharam experiências sobre as barreiras persistentes na prática desportiva. Apesar de alguma evolução nos últimos anos, continua a existir estereótipos ligados às tradicionais definições de feminilidade e de masculinidade. Na vossa opinião, na vossa reflexão de pensamento crítico, como é que nós podemos olhar, então, para estas desigualdades persistentes e prevalentes? Quais seriam as estratégias mais eficazes? A palavra eficaz é sempre muito dúbia, não é? É um campo semântico muito lato. Mas quais poderiam ser as estratégias mais diretas, eficazes para combater estas barreiras e promover uma participação mais igualitária de mulheres e homens no mundo do desporto? Tchan, 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 tchan. Desculpem fazer este... mas não, posso partilhar. Então, o meu namorado é jogador da seleção e ele fala constantemente que... Assim, mas espera aí, se tu treinas aqui e depois vem os de basquete, não sei o quê, quando é que as equipas femininas treinam? É depois da meia-noite. As equipas femininas treinam depois da meia-noite? Sim.
é quando há espaço, porque são os clubes que ganham menos. Hã? Coloca perto do microfone. Não, que isto era privado. Eu Era estava a perguntar privado. quem é que era. Depois eu digo Serviços quem é. secretos aqui Depois eu digo quem é. aplicados. Depois eu digo. Mas, de facto, do que ele me conta, existe uma diferença. Não há palavras, não há mesmo palavras. Já não é verdade. Achas? Não, mas não trabalha com basquetebol, vamos a isto. Deixa-me só dizer-te. Por favor. Não. Eu também estou aqui a falar, eu sou artista, eu nem desporto vejo, portanto vai. Pronto, eu tenho o meu outro chapéu. Por isso é que eu provoquei. Do desporto. E precisamente do basquete. Portanto, a Cláudia tocou numa área... Não é do basquete. Numa área, mas falaste do basquete e, portanto, por isso é que eu pensei que era do basquete. E posso dizer, eu fui vice-presidente da Federação Portuguesa de Basquetebol durante 8, 10 anos, depois substituí e vim para apresentar a Associação de Basquetebol do Porto. E quando eu entrei para a Federação Portuguesa de Basquetebol, a coisa que mais me irritou logo de imediato foi a diferença que existia de prémios para os jogadores e as jogadoras da Seleção Nacional. E isto pôs-me doido. Claro, não podia aceitar, quer dizer, não podia compactuar. E porquê? E depois uma coisa que me irritava era porquê? Quando eu dizia, mas dei-me uma razão objetiva. Podia haver uma razão objetiva, atenção. Podia haver uma entidade patrocinadora que patrocinava de forma diferenciada a seleção masculina e que dava só uma verba para a seleção masculina, não dava para a feminina. Poderia haver, mas não havia, porque o dinheiro vinha todo do mesmo sítio, era todo. E consegui, com a minha persistência, ação, chatice, e sou muito chato quando acredito nas coisas, que hoje em dia os prémios que têm as jogadoras de basquete e os jogadores de basquetebol, pelo menos no basquetebol, nas seleções de topo, são exatamente os mesmos. Não há diferença. E isto também se conseguiu aqui, olha, e foi aqui em Matosinhos, no terminal de cruzeiro de Matosinhos, há uns anos atrás, a BetClick, que é um dos patrocinadores da Federação Portuguesa de Basquetebol, estávamos a fazer a apresentação da época e a Márcia, que é uma jogadora de topo da Seleção Nacional, estava o Betinho Gomes e a Márcia, e a BetClick, naquele momento, porque a Márcia o provocou, disse, mas porquê que só vão patrocinar a seleção masculina? E aí já havia essa... E o CEO da BetClick disse não. Ainda bem que fez a pergunta, vamos patrocinar de igual forma a seleção masculina e a seleção feminina de basquetebol. E o prémio, o patrocínio, é exatamente igual. Mas as pessoas não, e por o qual tenho imensa estima, as pessoas que estão na Federação, ainda lá estão, sou amigo, e portanto não era com qualquer intencionalidade, era porque nunca ninguém as tinha levado a pensar porque é que isto acontecia. Porque é assim. Ou seja, aquela resposta, mas porquê que não se muda? Porque não, porque sempre foi assim, mas foi assim porquê? Lá está o tal pensamento crítico, pensarmos sobre as coisas. Normalização, está normalizado. Normalizamos, não é? Isto é, se quiseres, como a violência, ou a violência doméstica, mas porquê que ela existe? Porque sempre existiu. Ok, mas o sempre existiu não significa que não haja uma estratégia para combater para que ela deixe de existir. E uma estratégia educativa, social, cultural, em que se possa alterar o comportamento, em que se possa alterar a atitude. Porque é tudo uma questão de atitude, é tudo uma questão de nós olharmos de forma diferente. E há bocadinho, nós temos um grande problema quando trabalhamos estas questões. É a forma como as olhamos. E se eu olho a partir de mim, do meu local de privilégio, eu direi, não há discriminação. Não há discriminação. Onde eu me movo, no meu círculo, não há discriminação. Não há violência. Poderá não existir violência, porque nem sempre é verdade. Mas, à partida, onde eu me movo... Portanto, quando eu analiso a sociedade a partir do meu local de privilégio, nós não identificamos as coisas. E é por isso que é necessário falar, é por isso que esta quinta edição é importante, é por isso que outras edições se sigam, infelizmente, porque começaste com dados. O ano passado celebrou-se a 6 de novembro o Dia da Igualdade Salarial. Este ano ainda não sabemos quando é que vai ser. O que significa que de 6 de novembro a 31 de dezembro as mulheres estavam a trabalhar de borla. Exatamente. Não é? Porque tinham todos aqueles dias em que, em comparação, o tal gap salarial,
que deste, os 13, tal, mas ele aumenta para 17 se formos para lugares de desfia. O gap salarial aumenta para 17 se formos para lugares de desfia. É 13 no global, para 17 se formos para trabalhar só lugares de desfia. E se alguém me conseguir explicar porque é que isto acontece, qual é a racionalidade disto, eu posso entender quando até as mulheres são as que saem mais das faculdades, são aquelas que têm melhores notas, são aquelas que estão mais no mercado de trabalho. Qual é a justificação disto? Se calhar é porque sempre foi. E é sobre isto que nós não podemos atuar, não podemos não atuar, melhor dizendo, não atuar. Justifica-se que a Cláudia Pascoal dê um concerto de 2 horas e receba 100 e o não sei das quantas, o Diogo Pissarro faça o mesmo concerto com 2 horas e receba 2.000? Quer dizer, pode ter um valor de mercado diferente, não faço ideia, pode haver aqui todo um conjunto, mas na sua origem isto é justificável? Ou seja, a grande questão para mim, Vanessa, é nós não aceitarmos as coisas sem questionar. E nós facilmente aceitamos as coisas sem questionar. É mais confortável. Ao aceitar as coisas sem questionar, na senda do que dizias, não é? Dessa normalização que ambos acabaram por tocar, e porque estamos na ronda aqui das edições passadas, eu vou então viajar para a questão da desigualdade de género na saúde, nesta normalização também do atendimento diferencial entre homens e mulheres e do próprio discurso de quem fala. Tu alguma vez sentiste, Cláudia, enquanto mulher, que a tua saúde ou os teus sintomas foram desvalorizados ou não foram levados tão a sério como deveriam? Nesse departamento acho que nunca senti. O que senti foi uma grande pressão. Então, eu já contei isto, não sei, quem é que ouve aqui Voz de Cama? Da Ana Marco e da Tânia Graça. Por favor, escutem, porque é um serviço social gigante que elas estão a fazer. Eu contei isso nesse último episódio que eu estive com elas. Que eu fui à minha ginecologista fazer aquele check-up, para ver se está tudo ok. E ela faz uma questão de, pretende ter filhos? Eu, sim, pretendo. Então o que é que está à espera? E eu fiquei, credo. Mas porquê? Então não sei o que é que está à espera. Já vai fazer 32 anos. Já está a ficar tarde. Ficar velha. E eu, e aí senti aquela coisa que se vê nos filmes. Eu fui para casa a pensar, tipo, será que eu tenho que ser mãe, tipo, este ano? Sentiste a pressão? Senti a pressão de ser mãe. E foi uma coisa que eu levei para a minha relação. Fiquei, tipo, a pensar nisso. De facto, foi algo que nunca vai ser questionado, não é? Um homem, esse impingimento de... Mas isso é uma forma de violência também. Eu achei, foi uma coisa que me massacrou um bocadinho. Portanto, senti na pele aquilo que eu vejo nos filmes que eu pensava que não existia. Eu achei muito caricato. Foi a única, assim, desvalência. A nível das políticas públicas, por exemplo, tu que trabalhas já há tantos anos com estas questões e ainda não desististe, o que é raro também, ainda acredita. Portanto, a nível das políticas públicas, há alguma coisa que... Não me parece que a nível das políticas... Nós temos políticas públicas fantásticas, quer dizer, isso, quer queiramos, quer não. Já existem, não é por aí? Não. A sua praticidade é outra história. Ainda hoje, em Braga, onde estava sobre também estas questões, mas era muito mais vocacionado sobre as crianças e a violência sobre as crianças, tivemos 2 magistrados que eu gosto muito, que é o Rui do Carmo e o Miguel do Carmo. Quer dizer, não falta lei, falta é a sua aplicabilidade e a forma como nós a aplicamos. Não é que falte lei, a lei existe. Na saúde temos isso. Vasco Prazeres, que trabalhava na Direção-Geral de Saúde, muito ligado a estas questões de igualdade, fez um estudo, e isto não é um estudo só dele, é um estudo internacional, em que, por exemplo, a sintomatologia do AVC, estão aqui 2 profissionais de saúde que me corrigirão melhor do que eu, posso estar a dizer uma asneira. Eu, se entro num hospital a dizer que me dói o braço esquerdo ou direito, não faço a mínima ideia, eu, homem, Manuel Albano, corremos o risco, não, somos logo encaminhados, podemos estar a ter um princípio de infarto, ou AVC, ou outra coisa assim do género. Uma mulher entra, não. É um achaque. Um achaque. Está a ter aquelas coisas das mulheres que são esquisitas, não é? É desvalorizado. Ou seja, isto está estudado, isto não é o Manuel Albano que está a dizer porque me apetece. Não, isto está estudado, há estudos que comprovam que a identificação do infarto
nos homens, e numa situação de urgência, é muito mais eficaz e rápida do que nas mulheres. As mulheres têm sempre alguma coisa que pode não ter a ver com o infarto. Penso que isso hoje está completamente, ou tentativa de debelar, mas lá está, por causa dos papéis sociais que nós vamos assumindo uns e outros, por causa daquilo que é a expectativa social que temos uns aos outros, não é? A ginecologista pergunta, então está na hora de ter filhos, mas a nós ninguém me pergunta se eu quero ter filhos, não é? Como acontece, aqui foi a ginecologista, mas pode ser o empregador, não é? Pode ser o empregador. A mim ninguém me vai perguntar se eu quero ter filhos, ou se eu tenho filhos, quero. Isso não é importante num processo de recrutamento para um homem. Lá está, porque eu não tenho o direito de ser pai, eu não tenho direito a ter afetos, eu não tenho o direito de ir com os meus filhos à consulta, eu não tenho o direito de gozar a licença de parentalidade. Não é expectável, não é não tenho direito, o direito está consagrado. Não é expectável socialmente que eu tenha. Mas uma mulher, hoje em dia de formas camufladas, e saiu a semana passada um estudo que a Comissão para a Igualdade no Trabalho e Emprego desenvolveu, foi o ano em que tiveram mais denúncias relativamente a despedimentos de mulheres puérperas, lactantes e que estavam a amamentar ou grávidas. Porque necessitam um parecer prévio da CIT para que esse despedimento possa ser efetivado, porque senão é considerado ilegal. Mas foi o ano em que existiram mais. O que nos leva a refletir, não é? E depois, por outro lado, ouvimos os empregadores a dizer não temos mão de obra, não temos pessoas para trabalhar, a população está envelhecida. Ou seja, é um contrassenso total e absoluto daquilo que ouvimos, daquilo que dizemos, daquilo que é, como é que nós nos posicionamos. E pronto, são só as mulheres que conseguem parir, desculpem, não há outra, não, e conseguem gerar, os homens ainda não têm essa capacidade. E, portanto, qual é o valor social que nós damos à maternidade? Aparentemente é muito, mas é nesta lógica endeusada, da Virgem Maria, de a pureza, a mãe, ou seja, tudo isto que nós, e não da mulher. Enquanto ser individual, com necessidades, com direitos, de querer ser. Porque é que eu não gosto de licença parentalidade. E até fui em 2000, o meu primeiro filho nasceu em 2000, e até fui dos primeiros homens a gozar a licença de parentalidade, como elas se conhecem hoje. Porque foi naquela altura, atenção. Nada, porque foi naquela altura que surgiu legalmente. Mas eu não gosto, ninguém me vai questionar. Uma mulher que não goza a sua licença de maternidade vai ser questionável, é uma mamãe. Uma mulher que opte por não amamentar é uma mamãe. Ou seja, como é que nós aceitamos ou não aceitamos isto? Como é que nós combatemos isto? Porque isto é o que provoca desigualdade, isto é o que provoca esta diferenciação constante acerca... Porque fomos educados desta forma, os papéis sociais foram-nos atribuídos à nascença, foram aquilo que nós fomos apreendendo e aprendendo e que não tivemos a capacidade de desconstruir. E esta desconstrução tem que ser feita, exige que seja feita. Esta semana, e calmo já, tens que me mandar calar se eu não me calo, é um defeito. Tens 20 segundos. Pronto. Esta semana recebemos uma queixa na Comissão de uma mãe indignada da zona de Braga, indignada por causa de um projeto que é o projeto Artemis, que é conduzido pelo UMAR, que intervém nas escolas a partir até de ferramentas pedagógicas, culturais e de arte, para desconstruir um conjunto de coisas. E a mãe estava extremamente indignada porque ninguém lhe tinha perguntado nada e o Estado não tem o direito de ir trabalhar com as crianças na desconstrução e na cidadania. Não tem o direito, porque isso é um direito dos pais. Não é? É isto. E o que Cláudia dizia, vivemos um tempo em que temos que estar atentos a isto.
não é? Temos que estar muito atentos a isto, temos que estar vigilantes. Sim, tu falaste em desconstrução. Eu vou agora à quarta edição, embora não vamos incidir nessa quarta edição, é apenas um recap. Voltando aí, vou apenas ler uma frase e é importante que vocês escutem esta frase. Pode ser no final que nós perguntemos alguma coisa sobre esta frase, portanto pode haver um jogo no final, quiçá. Mas esta frase é importante em relação à quarta edição, que é este sprint, não é? Sabemos que, embora o cronómetro não distinga géneros, o sistema desportivo continua a fazê-lo, criando barreiras de acesso, financiamento e visibilidade. Este foi o tema do ano passado, o tema relacionado aqui também com o desporto, que teve novamente uma ênfase, um destaque muito grande. E porque falamos em desconstrução, não é? Género e desporto, eu vou propor um desafio. O primeiro desafio é a vossa vez, portanto nós iremos entrar no tema deste ano, nesta ideia do valor da igualdade, no mercado de trabalho, mas temos aqui um desafio para vocês. Nós vamos mostrar uma fotografia que vai aparecer por magia, tcharam, nestes nossos ecrãs, que a nossa equipa maravilha preparou para vocês. E eu gostaria que vocês podem falar, podem intervir. Qual é a profissão desta pessoa? Perguntamos nós. O que é que vocês acham? Médico, mais. Técnico em informática, engenheiro, doméstico, jornalista, educador de infância, ok? Empregado de limpeza, designer gráfico, motorista de Uber. Houve aí uma outra voz, psicólogo, obrigada. Mais, temos, não se acanhem, por favor. O que é que acham? Administrativo, trabalha na SIC. Eu sei, estou a brincar. Trabalha na SIG. Cantor? Ok. Mais. DJ? Boa. Não. Mais. Pai? Vocês querem? Não? Não se querem envolver? Mais uma. Desculpa. Tarefeiro. Padeiro, babysitter, cake designer. Segurança. Padeiro. Acho que já sei todas as profissões do mundo. Então, preparem-se para a grande revelação da noite. 3, 2, 1, ação. Educador de infância. Temos uma vencedora. Uma salva de palmas. Muito bem. Mas, como eu sei que vocês gostaram da iniciativa, da brincadeira, nós vamos repetir a façanha, agora com outra imagem, em que vos desafiamos novamente a responder qual é a profissão desta pessoa. Aviadora, mais. Delegada de ação médica. Gestora. Motorista. Segurança. Secretária. Advogada. Quem falou advogada? Não, estou a brincar, não sei. Enfermeira, mais. Psicóloga. Desculpa. Polícia. Ok. Bombeira, juíza, professora, bartender, pode ser, peut-être, relações públicas, mecânica, produtora, Presidente da República. Gostei dessa, boa. Mais. Motorista. Ok. Professora, já disseram. Cinema. Jornalista.
funcionária da restauração, empresária, atriz, telefonista, camerawoman, atleta, mais nadadora. Pode ser carpinteira, pode ser eletricista. Nadadora salvadora. Muito bem. Árbitra de futebol. Atriz. Já tinha sido dito, mas é sempre bom reforçar. Atriz, boa. Mais uma. Agricultora, obrigada. Muito bem. Nós estamos aqui também a pensar profissões, não é? Puxar aqui pasteleira, que é para nós também desconstruirmos a forma como nós pensamos e que nós podemos chegar aqui a outras profissões. Importante. Chefe de cozinha. O cardápio todo. Sinaleira. Mais uma, vá. Cabeleireira. Pronto, acho que podemos revelar. Então, 3, 2, 1, ação! Ela não teve inside information. Aliás, nós não nos conhecemos sequer. Ou, que privilégio também. O discurso importa. Muito bem. Acho que já nos divertimos e ajudou-nos aqui a pensar também na lógica do próprio discurso. E nós chegamos aqui ao nosso bloco principal. E este bloco principal é o mundo do trabalho. Agora sim. Embora nós já tivéssemos a oportunidade de ir, no fundo, refletir sobre algumas nuances sobre o trabalho, já fomos falando, esta quinta edição, ela foca-se especificamente sobre a igualdade de género no mundo do trabalho. Neste compromisso assumido do município de chamar a atenção a agir contra os problemas de desigualdade e não paridade entre homens e mulheres. Este rótulo 1, não é? Estas desigualdades e nuances, não é? Nós queremos tirar os rótulos. E como é que nós fazemos isso? Há rótulos e nós percebemos que existe neste exercício que nós tivemos a oportunidade de realizar. Então, esta ideia dos rótulos, eles são importantes para nos ajudar a desconstruir. Cláudia, sentes que o público ou a indústria tentam encaixar-te em categorias? A cantora pop, a artista indie, a representante de Portugal no... A pessoa que tem um cabelo diferente, como é que isto te afeta? Como é que tu lidas? Há aqui rótulos que já tiveste de lidar com? Rótulos e caixinhas. Acho que são mais as caixinhas. O meu último single fala exatamente sobre isto. Para quem quiser ouvir, chama-se Puras Donzelas. Putiruliruli, somos puras donzelas. Citando o refrão. Um refrão muito... Nunca ninguém ouviu, na verdade. Me fala exatamente desta coisa, porque eu sinto mesmo que sou rotulada em certas caixas e sou sempre rotulada de uma forma vantajosa. Ou seja, tu és do pop, porque já foste ao The Voice, portanto não vais entrar em festivais indie. Mas se for uma rádio pop, tu és do indie, porque tu já trabalhaste com a Manuela Azevedo, o Esclã, o Samuel Lúria, portanto não podes encaixar-te aqui. Tu tens um discurso que não é o discurso que nós procuramos em artistas femininas. Dizem-me isto. O que é que as rádios estão a procurar agora? É uma caixa muito específica de mulheres que falam sobre a relação passada, com uma imagem muito limpa. Não dizem muito sobre a sua vida, dizem poucas palavras nos concertos. E artistas que têm uma voz mais pronunciada sobre estas diferenças entre géneros, eu já agora vou meter também nessa caixinha, estou eu, estou a Carolina Deslandes, está a Yolanda, está a Inês Apenas, estão várias artistas que têm uma voz vocal, acabamos por ser anuladas em várias vertentes e em vários rádios, porque não é isso que se espera de uma mulher. Ai, que chatice, estão a falar disso. Isso é desconcertante. Utilizaram essa palavra para descrever o meu último single. É desconcertante para os espectadores ouvirem algo. As pessoas querem ouvir músicas de amor de uma rapariga, não é isso? Portanto, isto existe de uma forma muito impactante, ao ponto de existir uma campanha mundial chamada Equal, da Spotify,
exatamente sobre este tema, porque começaram a ver que existia um padrão em todo o mundo de um estereótipo muito específico, queriam ver as mulheres artistas vestidas de uma determinada maneira a cantar determinadas músicas. Então existiu essa consiste apenas uma coisa muito, muito reduzida, mas serve para o que é fazer uma playlist mensal de todas as artistas mulheres do mundo que saem um bocadinho desta caixa estereotipada do que é ser artista mulher no mundo. E neste momento, em Portugal, está mais reduzida do que nunca. Acho que, não sou eu que digo, acho que são todas as artistas com quem convivo, estamos cada vez mais reduzidas e cada vez menos solicitadas em festas. Ou, por exemplo, eu acho que felizmente consigo, e sou uma felizarda, não vou estar aqui também a tirar pedras sobre o meu caminho, consigo existir da minha profissão, consigo sobreviver de dar concertos e de fazer essas coisas, mas cada vez em menos sítios, porque cá está, novamente, uma certa característica de um partido que existe, que não gosta muito que as mulheres se pronunciem sobre os seus direitos em palco. Então já há uma lista na minha agência de, bem, aqui nesta zona, esquece. Aqui nesta zona também, tira o chapéu da chuvinha. Portanto, existe de facto, mas isso não existe com os homens, porque os homens não têm este discurso, porque nem têm que ter, não é nada com eles. Cá está a situação da perspectiva que estavas a dizer. Eu não vejo qualquer artista homem a ter esse discurso. E isso é uma pena, porque eles de facto têm algum poder sobre isso e podiam de facto utilizá-lo, esse palco gigante que têm, para falar destas diferenças e das colegas que vêm com estas dificuldades. E artistas estabelecidíssimos. Estamos a falar, por exemplo, de uma Marisa Liz, que tive uma conversa com ela antes das autárquicas e ela disse: que caraças, estou lixada para o ano, que eu não me calo de ser mulher, estou lixada. Felizmente correu bem, pronto, as votações e as eleições. Mas, de facto, nós vivemos muito dessas variáveis, do que é expectável de nós sermos em palco e de nós o que vamos dizer sobre o nosso trabalho. Portanto, quanto mais abrimos a boca, mais canceladas nós somos. E isso não deveria ser assim, deveria ser exatamente o oposto, deveria ser uma influência, uma boa influência para a criança. Já me foi dito num programa televisivo: tu não podes ir aqui porque eu não quero que as minhas filhas sejam igual a ti. Tu és muito diferente, tenho medo que elas sejam igual a ti. Portanto, isso devia ser o oposto. Pá, que inspiração! És quem és, elas também devem ser quem são. Este devia ser um mote, mas não é. De facto, é cada vez mais retraída essa essência de sermos quem nós queremos ser. Tu és uma inspiração, tens um discurso muito politizado, não é? Politizado porque tem informação, porque é muito consciente daquilo que diz. E se calhar, acho que era interessante partilhares um pouco de onde é que vem esse discurso politizado e porque pode inspirar de facto outras pessoas para beber um pouco dessa, porque o discurso importa. Quando as pessoas são desafiadas, diminuídas, humilhadas, confrontadas, elas têm de saber responder também, e responder com inteligência, com informação. Não podem ser reativas só porque sim. Portanto, tem que haver aqui um trabalho também de educação e de partilha do discurso do que está a ser dito, com consciência e com informação. Como é que tu politizaste, como é que te informaste e que de forma achas que podes inspirar outras gerações a ter um discurso de intervenção, de defesa daquilo que a própria pessoa é? Porque a liberdade de ser é essa. Isso foi muito bonito o que acabaste de dizer. Credo. Olha a minha experiência a falar. Ai, muito bonito. Pronto. Eu, de facto, o que eu posso fazer é existir estas plataformas que, felizmente, cada vez há mais e cada vez sou mais convidada e tenho todo sempre o maior do agrado de vir e intervir e contar a minha experiência de ser mulher no meio artístico em Portugal. Mas o que eu posso fazer, no modo geral, é contar a minha exposição e a minha mentalidade a partir das minhas canções. E não vou parar de fazer isso, apesar de não ser o espectável para o meu trabalho, eu não vou parar de fazer porque é o que me chama agora. Eu sempre fiz o que me apeteceu. Sou uma grande sortuda também nesse aspecto. Tenho uma agência que até me apoia em todas as coisas parvas que quero fazer, mas também têm receio. Vou contar uma história. Boa. Então, no meu concerto, nesta música, exatamente, que se chama Puras Donzelas, há uma parte instrumental com tambores, tumba, 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 que existe no Spotify. Mas eu, ao vivo,
que é que eu pensei? Nesta parte, estes tambores não vão resultar com o público. E o pessoal nem está a ouvir o que é que eu estou a dizer. Está só assim, né? A dançar o malhão. E eu, como é que eu vou, de uma forma direta, dizer o que é que se trata desta canção? Qual é a minha intervenção, de facto, sobre esta canção? Então, nesse bloquinho, no ecrã atrás, eu montei uma série de vídeos de vários influencers, homens e mulheres, com um discurso completamente misógino. Nojento. Várias tiradas. E eu digo-te já, foi um dia muito horrível para mim. Eu estive um dia quase a chorar, a editar aquilo, porque eu vi a quantidade absurda. Primeiro eu pensei assim, ora bem, deixa-me procurar este tipo de discurso. Como é que eu vou procurar? Logo, primeiro vídeo, TikTok, eu, pronto. Tum. E depois o meu algoritmo ficou completamente marado. Era só daquilo. Então, eu tenho horas de filmagens de discurso misógino de uma série de pessoas, de influencers. Portanto, agora aqui, o que é que eu vou selecionar? Portanto, tentei selecionar as mais chocantes, para chamar também mais atenção. E aí as pessoas... É muito engraçado ver a reação do público nessa parte do concerto, porque o público, estamos a meio de concerto, já está mais soltinho, já está com a mãozinha no ar, vamos Tony, e aí o pessoal para. E baixa todos os braços e ficam todos assim, em silêncio. E há sempre um minuto não é um minuto, mas segundos e aí batem palmas. É quase um choque. Esta é a realidade. Isto é o que se passa nas redes sociais hoje em dia. Eu acho essa experiência a mais imediata possível. É o que eu sempre gostei nos concertos, que é a interação imediata com o público. Podemos observar se gostam ou se não gostam. E aí conseguimos ver o choque. Não comigo, não com a minha música, mas com a nossa sociedade. Isso, para mim, é a parte favorita do meu concerto. E onde eu posso transmitir, cá está, a minha mensagem. Espetacular. Obrigada pela partilha, Cláudia. E depois desta reflexão e desta partilha da história, Manuel, como é que nós podemos diminuir os degraus da desigualdade? Como é que podemos diminuir os degraus da desigualdade? Com exemplos como o da Cláudia, que choca, mas que provoca e que faz pensar. Com a nossa ação, e aqui deixamos dizer-vos que felizmente estamos num município que procura, e não é passar a mão pelo pelo a ninguém, é factual, que procura, nomeadamente nesta matéria, provocar a diferença, nomeadamente na questão do desporto, tem medidas de ação positiva para provocar que, nomeadamente, as mulheres possam, efetivamente, praticar desporto. Conheço muitos municípios, se eu trabalho na área desportiva, nenhum apoia o desporto como Matosinhos, ou muito poucos apoiam o desporto como Matosinhos, o desporto, entenda-se, o desporto, do ponto de vista de instalações, do ponto de vista de apoios diretos aos clubes para que a prática desportiva exista, com diferenciação até para provocar que mais meninas procurem o desporto, e portanto isto é importante, e isto é a proximidade que o poder local tem que ter. Eu sou um regionalista e um municipalista convicto, do ponto de vista de que a ação política e a ação de desenvolvimento acontece nos locais, não acontece no Poder Central. O Poder Central é o Poder Central. Os locais são quem conhece a população, quem está próximo, quem sente e quem desenvolve, se assim o entenderem, políticas no sentido de promoverem as pessoas, e isto é fundamental. Mas faz com a nossa ação, faz com esta ação política. Não é? Nós diabolizamos a palavra política. A palavra política é fantástica, é o governo da polis, quer dizer, nós conseguimos intervir no espaço onde nos movemos. Participação. Política é fundamental, a participação, e a participação começa se nós participamos de uma reunião de condomínio, mas ninguém gosta de ir às reuniões de condomínio. Mas depois queixamos-nos porque há uma decisão que o condomínio tomou, mas nós não tivemos participação. Ninguém gosta de ir às reuniões de associações de pais e de mães, maioritariamente mães, mas chamam-se de pais. E, portanto, ninguém gosta. Mas depois criticamos porque não participamos, e porque tomaram uma decisão, mas nós não quisemos participar na decisão. Não é? Ou seja, nós temos que educar, essencialmente, para a cidadania e para a participação ativa de cidadania. Participar ativamente em cidadania é participarmos naquilo que nos diz respeito. Não podemos continuar a ter números de abstenção de 40%, 50%, 70%. E depois criticar tudo e todos. Quer dizer, isto não é legítimo. Não é legítimo. Não é honesto, acima de tudo.
E, portanto, a nossa participação, o nosso envolvimento, o nosso crescimento enquanto cidadãos e enquanto cidadãs faz com isto. Faz com a discórdia, faz com não concordar, mas faz com o crescimento. E temos esta capacidade, que é o que nós não temos, muitas vezes. E, portanto, a participação existe. E os degraus da desigualdade atingem-se aí, seja em que nível for. Quer dizer, nós estamos aqui muito vocacionados para esta dicotomia homem-mulher, mas temos que colocar aqui outras coisas, não é? Temos que colocar a interseccionalidade, porque as desigualdades... Para quem não conhece, já que tocaste na interseccionalidade, que é muito importante, queres explicar o que é para quem não conhece? Não, pegando num exemplo muito simples e voltando à questão da igualdade de mulheres e homens, uma mulher negra, deficiente, com uma língua diferente de nossa, no Porto, em Matosinhos, tem umas condições, em Bragança terá outras. Ou seja, nós somos um todo, não somos partes. Nós somos um todo completo e, portanto, olhar para a pessoa tem que ser olhar para ela com toda a sua bagagem, com todo aquilo que ela transposta, para que estas intersecções que nós temos possam ser diferentes, como também as intersecções e a interseccionalidade regional. Eu aqui tenho uma oportunidade, no outro lado tenho outra oportunidade, porque aquele local me permite ter um desenvolvimento diferenciado, ou ter uma oferta diferenciada para o meu desenvolvimento. E se nós não olharmos para isto a partir desta perspectiva, nós estamos a provocar uma discriminação completa e total. Não é? O acesso universal é ótimo, mas o acesso universal é diversificado. Tu tens um caminho também muito longo na participação cívica, portanto já são muitos anos, e falaste dessa importância da participação cívica porque fazemos parte da decisão de aspectos que nos afetam diretamente, não é? Isso é fundamental. Eu vou agora viajar um pouco para a questão da desigualdade salarial, que me parece importante nós deixarmos aqui como reforço, até porque tocaste desta aí uma ideia que eu queria perguntar diretamente aqui à Cláudia, que é, na indústria musical, há esse gap salarial? Uma cantora ganha o mesmo que um determinado cantor com a mesma carreira e reconhecimento? Claro que há critérios, que há contextos, mas tu já sentiste que havia essa diferença em concreto? Olha, infelizmente na minha área há muito secretismo do que cada um ganha, do que cada um paga. Portanto, na verdade, não há essa conversação. É uma coisa que eu tento implementar com os meus colegas, mas não está a ter muito sucesso. Porque eu acho que eu sou da consciência que devia haver uma tabela de coisas fixas que cada um devia receber. Porque se não se deixamos na mão da pessoa que vai dar, tipo, nunca... Naquele projeto eu ganho X, naquele ganho X, ou seja, vou dar mais importância àquele projeto porque me paga mais, nem é bom para o próprio artista. Portanto, eu tento sempre descontextualizar isso, mas na verdade não está a ter grande sucesso. O que eu posso dizer é que na minha área específica, como estamos numa maravilha do mundo dos recibos verdes, nós não temos licença maternidade, nós não temos vários direitos que outras mulheres poderão ter em outras áreas. Portanto, isso assusta-me muito. Essa proposta da maternidade sei que é um luxo na minha área. Tens de ter meios financeiros muito, muito bons para poderes ter essa opção. E mesmo tendo essa opção, és criticada por ter essa opção, como já verbalizamos aqui. Dou um exemplo que toda a gente bem conhece e que não vou dar novidade nenhuma porque acho que toda a gente vê nas redes sociais, a Carolina Deslandes, coitada da mulher. Aquela desgraçadíssima, as pessoas criticam-na imenso porque ela continuar a trabalhar e continuar a ter um seio familiar completamente estável. Eu acho isto completamente desbocado. Ela devia ser o exemplo a seguir. Ela consegue fazer tudo. Excelente, ótimo. Se não é a primeira artista, mulher, até que verbaliza o contacto com os filhos e dá o concerto até o final da maternidade. Portanto, essa é a única desigualdade que eu vejo mesmo e a crítica constante que existe em ser mulher na minha área. Mas, de facto, a nível salarial, não tenho esse contacto. E qual é o impacto que estas desigualdades têm nos jovens? Eu estou a olhar para a plateia, temos pessoas com diferentes níveis de jovialidade também, não é? Mas a nível geral, e falando aqui do município também, claro que esta reflexão poderá ser depois agarrada para outros territórios, mas olhando para
estas experiências e sabemos que existem desigualdades, sim. Qual é o impacto que isto tem para os jovens? Tem impacto direto, imediato. Quer dizer, hoje em dia, há aqui uma questão que é primordial do ponto de vista do impacto. Hoje em dia é muito difícil a um jovem autonomizar-se do seio familiar, não é? E isso tem a ver com vários fatores. Pode ter a ver com o fator remuneratório, de entrada numa atividade económica remunerada, com mais segurança, menos segurança, seja lá o que for a segurança. Hoje em dia, do ponto de vista global, também o mercado de trabalho mudou, as relações laborais mudaram, a forma de encararmos o trabalho também mudou. Mas depois tem outro impacto, que é a habitação. E a habitação aqui é determinante, é fulcral do ponto de vista daquilo que é uma autonomização plena dos jovens. E é evidente que quando nós temos este gap salarial, independentemente, e temos, por exemplo, há dados concretos sobre a procura do primeiro emprego para homens e para mulheres quando saem da faculdade. Mesmo que a qualificação de uma mulher seja o dobro de um rapaz, à procura de um primeiro emprego. Há dados claramente que provam que os rapazes têm em média 3 meses para conseguirem esse seu primeiro emprego, a sua experiência, vamos não chamar emprego, a sua experiência laboral remunerada, e às mulheres no mínimo entre 6 meses a 1 ano. Independentemente da área em que estamos aqui a falar, e que tem a ver com tudo aquilo que é a nossa percepção social, a questão da maternidade, impacta brutalmente nesta procura. Não de uma forma direta, porque é até proibido e é ilegal eu perguntar a uma mulher numa entrevista de emprego se pretende ter filhos. Quer dizer, se isto for gravado, e hoje em dia é tudo tão fácil, não é? Aquela entidade empregadora, apesar de poder não ser admitida prova em tribunal porque foi gravada de uma forma não consensual, mas pronto, desta parte jurídica, quer dizer, mas tudo isto está em cima da mesa. E, portanto, este gap salarial dos tais 13 que falaste no início, dos 17, falámos pelo gasto de chefia, da dificuldade de encontrar a primeira experiência laboral remunerada para eles e para elas, é evidente que tem um impacto. Tem um impacto. Não há como não dizermos ou negarmos que isto não tem impacto, e tem um impacto até para a saúde das pessoas. Aqui isto tem um impacto brutal na saúde das pessoas, não é? As pessoas sentirem-se que estão a ser desvalorizadas, que investiram, não estou a falar só monetariamente, investiram para terem uma profissão, uma carreira, e depois terem estas barreiras, que não são barreiras que têm a ver com a falta de skills, têm a ver com um conjunto de outras questões que estão para além disso. Isto tem um impacto na saúde e provoca na saúde mental das pessoas, no seu desenvolvimento integral, e isto tem custos. É porque depois também esquecemos desta parte, é que isto tem custos para todos nós, não é? Porque depois estas pessoas vão precisar de ser tratadas. Claro. Vão precisar de ter uma ajuda, e isto tem um custo. O problema é que nós vemos isto tudo compartimentado, não vemos isto numa lógica global em que tudo afeta tudo e todos. Não afeta apenas aquela pessoa, não é? Quando nós falamos, e puxando para mim outra área, os custos sociais e económicos que a violência doméstica tem, por exemplo, são brutais, não é? Quanto é que custa uma cama hospitalar por dia? Quantas mulheres vítimas de violências domésticas estão? Quanto é que custa o absentismo que estas mulheres são obrigadas a ter porque resulta numa situação de violência? Quanto é que custa estas crianças que não vão à escola, ou estão na escola e não estão na escola, porque não conseguem estar na escola, porque na noite anterior assistiram, foram vítimas diretas, porque assistiram uma agressão? Como é que a criança pode estar no outro dia com a atenção na escola? Mas depois a escola muitas vezes não tem esta atenção, ou tem este olhar, não é? E são as crianças que estão mal, mas ninguém pergunta porquê. Não é? Porque é que está desatenta, porque está irrequieta, porque é que... Há todo um contexto que está por trás. Ou seja, quando nós não temos esta preocupação de olhar e para além daquilo que vemos, de percebermos isto tem um custo brutal, económico, social, de desenvolvimento das comunidades e da própria pessoa.
porque é impossível isto não acontecer. É impossível não se ficar mal. Isto que a Cláudia aqui referiu, não é bem assim. Os recibos verdes já têm licença de maternidade, podem ter, dependendo do regime de escolha de desconto. Mas pronto, foi algo também que foi conquistado, não é? Mas pronto, mas não é a mesma coisa, mas tem. Mas, quer dizer, é isto, são estes impedimentos que, não é? Quando as mulheres dizem carreira ou maternidade, isto é legítimo que se pergunte? Não. Mas faz, não é? E as mulheres assumem muitas vezes isto, porque elas são penalizadas. Eu tive um amigo meu, trabalhava numa grande empresa, que quando teve o seu primeiro filho, ele tinha um cargo bastante elevado nessa empresa. Quando teve o seu primeiro filho, ele decidiu tirar a licença de parentalidade. Sabe o que é que aconteceu nesse ano? Não teve o prémio de desempenho, o prémio que a empresa dava todos os anos. Pura e simplesmente porque tirou a licença de parentalidade. O que é que isto impacta? Na administração pública, felizmente isso foi afastado, na avaliação, no famoso CIADAP, a ausência das pessoas por maternidade era penalizável. Depois, graças a Deus, tínhamos uma Maria do Céu Cunha Rego, que foi secretária de Estado, e que fez um barulho desgraçado e que isto foi limpo. Manel, deixa-me seguir viagem aqui com a Cláudia. Quero incidir. Tu tens ou sentes que as tuas músicas têm tornado mais interventivas, as letras que escreves, e alguma que estejas particularmente a trabalhar atualmente, neste caso agora, alguma música, alguma letra que estejas a trabalhar atualmente que sintas que é mais interventiva ou é mais interventiva? Podes falar, revelar um bocadinho sobre isso? Claro, todo o meu próximo álbum vai ser interventivo, mas de vários setores diferentes, sobre a habitação, sobre a crise da habitação, sobre a crise política. Recibos verdes? Recibos verdes, exatamente, tem uma música que se chama Recibos Verdes. Por acaso não era má ideia, digo já. Ainda vou pensar sobre isso. Ainda hoje vai surgir qualquer coisa. Mas eu estou numa excelente fase que eu acho que é uma grande honra para qualquer artista chegar a esta fase, que é a fase onde outros artistas começam a pedir para escrever canções para eles, que eu acho maravilhoso. E a Rita Red Shoes pediu-me para escrever uma canção e não me deu qualquer tópico. Só me disse que pronto, estavam várias mulheres envolvidas, não quero divulgar muito o trabalho dela sem ser ela a divulgar também, acho que não é muito merecedor. Portanto, o que eu escrevi era bem, vou escrever sobre aquilo que me indigna e sobre esta coisa destas caixinhas, e escrevi uma música que se chama Ser Mulher. Estava a tentar lembrar-me como é que era a música. Ser rapaz é chegar a não ser homem, um posto tradicional é normal. Ser mulher... E não me lembro do resto. Era a parte que importava, não era? Obrigada. Mas fala exatamente sobre estes postos, o que é expectável da sociedade ser. Eu acho isto muito giro, porque de facto foi bastante óbvio, bastante rápido fazer esta letra, porque de facto estamos muito fragmentados a certos estereótipos e vem de canónicos. Dentro, não é? Vem da tua experiência. O patriarcado está completamente intrínseco em nós, portanto nós sabemos o que é expectável num homem e de uma mulher imediatamente. Não sabemos o que é não expectável. Essa é a parte que ainda estamos aqui a tentar desconstruir. Que conselho é que vocês dariam ao vosso eu pequenino, há uns anos, sobre esta conversa que estamos aqui a ter sobre igualdade e desigualdades? E é uma pergunta que vocês também podem pensar para vocês próprios, não é? Para vocês em geral. Que conselho dariam ao vosso eu atual e que diálogo teriam com o vosso eu pequenino do passado? Obrigada. Pois, é engraçado perguntar isso, porque eu só senti estas desigualdades muito tarde, na verdade. Eu quando comecei a sentir, mesmo na pele, o que é estar numa relação, o que é vestir de maneira correta. Eu acho que qualquer pessoa assume
que temos que fazer determinadas coisas até determinada idade, porque é assim, porque é o que os pais nos mandam e não questionamos muito. E estão aqui os meus pais na plateia, podem confirmar, eu acho que fui sempre uma criança um bocadinho disruptiva, no sentido que eu gostei sempre muito do estranho, fui sempre à procura dessa coisa estranha. E quando as pessoas me criticavam, eu, bom, estás a dizer que eu sou diferente, bom. Não me agravava o meu estado emocional, até me impulsionava para tipo, está a resultar, digo mal, caralho. Era um impulsionador para eu continuar a fazer o que gostava, que era criar coisas de variadas formas. Portanto, diria Rafaela, que quando era pequenina era Rafaela. Rafaela estás-ia bem, vai com tudo, mas não pintes o cabelo até aos 20. Era o que eu diria. Não sei responder Apanhei-te. muito bem a isto. Apanhaste? Não sei. É por isso que eu queria que eu fosse primeiro. Não, exatamente, era para tentar inspirar-me. Recuperar alguma coisa. Não. Se calhar vou olhar de uma forma diferente. Há uns anos, uma grande superfície aqui de Matosinhos fazia uma coisa e faz uma coisa, estamos a chegar a essa época, Natal, que quando nós entramos lá, para além de ser catedral de consumo, havia uns corredores que tinham uma placa a dizer menino, outra a dizer menina. E eu ainda não pensava nestas coisas da forma que penso, e cheguei a escrever uma carta para a perguntar porquê. E ainda não tinha um pensamento como tenho hoje, não é? E a resposta que me davam era porque, do ponto de vista do marketing, é assim que deve ser. O que é certo é que hoje, certamente não pela minha ação ou pela ação de muita gente, isto não acontece. Temos brinquedos que estão arrumados por categorias, mas isso não me choca, porque me ajuda enquanto consumidor. Se eu vou à procura de uma boneca, se eu vou à procura de um carro, se eu vou à procura de um jogo, estão arrumados por categorias. Isso não me choca minimamente. Mas nesse exercício o que acontecia é que, por exemplo, para aquilo que era as meninas, estava tudo o que era a casinha, as bonecas, tudo isso. E para os meninos estavam os carros e os jogos, que teoricamente não têm género. O Monopólio, os Legos, isso estava na secção dos meninos. E isto fazia muita confusão pela a construção que isso nos leva hoje, refletida na altura, reativa, se quiser, que é o que é que nós estávamos ali a fazer, não é? O que é que aquilo produzia? É que o espaço público era deles e o espaço privado era delas. Eu remetia totalmente as mulheres para um sítio e para o outro. Portanto, volto a dizer aquilo que disse no início, isto deve-se à ação que a minha mãe teve, não de uma forma consciente. Tenho isto para mim muito claro. Mas tem a ver com isto, o nosso eu, como é que eu me desconstruo. E é um trabalho diário, cuidado, que não são os 31 anos de trabalho nesta área, que se eu não tiver esta reflexão diária, eu caio claramente naquilo que é mais fácil, naquilo que é o padrão, naquilo que é confortável. E nós gostamos todos de zonas de conforto. E, portanto, é esta importância. E não sei se consegui ou não, tenho um filho e uma filha, não sei se ele consegui passar isto, porque o fator social e cultural e os pares é brutal. Isto é brutal. É doloroso combater isto e esta pressão. Mas é a forma como estamos ou como não estamos. Não é? Aqui numa escola de Matosinhos, não vou dizer qual, eu fazia parte do Conselho Geral e houve uma tentativa de passar um regulamento em que dizia uma coisa que era: as meninas não podem vir de decote, e não estamos a falar de há muitos anos. Não é? As meninas não podem vir de decote porque provocam a distração dos meninos. Isto era o regulamento da escola. Queriam passar num Conselho Geral. Claro que não passou. Porque me saltou a tampa e eu depois sou muito bruto nessas coisas e quem me conhece sabe que eu sou. Mas estava a ser aceite. Normalizado.
Exatamente. normalizar. Eu gosto imenso da ideia de sair da zona de conforto e vou desafiar-vos a saírem das vossas zonas de conforto na cadeira onde estão, porque as vossas cadeiras têm números, correto? Então, eu vou dizer um número e o número é 15. Quem é que tem a cadeira 15? Qual é o seu nome? Isso. Rita. Debaixo da cadeira 15 tem algo que eu vou pedir à Rita para ir buscar. E agora a Rita tem direito ao microfone. Todos terão direito, quem quiser intervir, claro. E a Rita vai abrir o envelope e dentro do envelope tem lá algo que a Rita vai ler, que é uma pergunta. Força. Se pudesse criar um manifesto para tirar os rótulos, qual seria a primeira frase? Somos putiruliruli. Muito bem, então já perceberam o jogo, não é? Hã? Boa. Então, tchan, 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 tchan. 37. Eu acho que a 3, decepção 7. vem porque não é dinheiro, não é? E as pessoas já perceberam que não é dinheiro. Agora já está triste. Boa noite. Boa noite. Se quiserem identificar-se, fica ao vosso critério. Eu sou Sandra Matos. Sandra, obrigada. O que significa, na prática, diminuir de degraus da desigualdade? É uma metáfora ou uma política concreta? Esta é para ti. Podemos ter as duas coisas, né? Depende de como é que a analisamos. Será uma política concreta se nós quisermos que ela seja, será uma metáfora se quisermos que ela se situe aí, portanto, depende da nossa ação, individual e coletiva. Temos tempo para mais 2 cadeiras e depois poderão também, vão pensando numa questão que queiram colocar aqui à Cláudia ou ao Manuel. Cadeira 68, 68. Temos assim tantas cadeiras? 68. Yes, we have, my dear. Bem. Não há. Não há 68? 68. Está vazia. Pontaria. Então, algum voluntário ou voluntária para ir à cadeira 68? Boa. Obrigada. Se quiser apresentar-se também, fica ao seu critério. Claro. Há profissões que continuam marcadas por estereótipos de género. Que exemplos positivos já mostram mudanças ou mudança? Ora bem, eu disse coisas muito más sobre a minha profissão, mas também coisas muito boas. Abriram-se alas gigantes com grandes ícones portugueses, como a grande Simone de Oliveira. A Amália tinha um discurso completamente feministas, apesar da Amália ser um bocadinho mais recatada, porque também não podia o fazer, porque estava completamente posicionada numa situação delicada, mas mesmo assim tinha um discurso que abriam alas para sermos quem somos. Uma das minhas grandes influências foi Helena d'Água e Rita Lee. Elas eram quem eram. Não davam satisfações a ninguém. Eu sempre gostei muito dessa aura de desconstrução e de choque das pessoas. E sempre me fascinam muito. E de quão pouco se importavam. Na verdade, elas importam-se imenso. Pelo menos a Helena d'Água, obviamente que se importa, já tivemos conversas sobre isso. Mas a verdade é que isso fascina-me e abrimos muito terreno para isso. Para eu poder pintar de cabelo metade rosa e metade verde e ter uma carreira. Portanto, acho que sim. Boa. Querem mais uma? Um envelope? Boa. Então vamos a isto. 24 ou 49? São vocês quem decidem. 24. Eu ouvi aí um jogar tipo...
24. Boa. O microfone está a chegar. Veio do outro lado da sala e arrived. Olá. Olá. Se quiser apresentar-se, deixa ao seu critério, claro. Okay. João Vieira. Obrigada, João. Então, pronto. Tirar os rótulos é também uma atitude criativa? Como isso se reflete nas tuas músicas ou visuais, Cláudia Pascoal? Assumi eu. Olá. Um guess. Assumiste? Assumi um Fizeste bocadinho. bem. Homem. Desculpem. Bem, em continuidade do que eu estava a dizer, eu gosto muito desse fator de choque e esse fator disruptivo de como é que podemos lançar uma mensagem de uma forma meio irónica, até humorística, até de uma forma não perceptível à primeira vista, ainda falando, remetendo, vou aqui promover este meu último single dos meus livros, Puras Donzelas, o videoclipe dos Puras Donzelas, aí eu, como uma ovelha muito fofinha, num rebanhozinho, todas fofinhas, todas iguais, não é? Muito fofinhas. E quem percebe, percebe, não é? Mas posso dizer que quem vê mais vezes esse videoclipe é a minha sobrinha de 2 anos, porque gosta das ovelhas, a tia Cá é mamé, pronto. Portanto, gosto desse encaixe que serve para várias mentes. Quem quiser pensar, pensa. Quem não quiser, também está tudo bem. Boa. Muito bem. Obrigada. Abrimos o microfone. Damos aí espaço para 2 perguntas, 3 perguntas. Quem quer perguntar? A Rita já tinha manifestado essa vontade. Vou pedir o microfone aqui para a Rita, embora a Rita tenha uma voz muito bonita, tenha um vozeirão, mas microfone para Muito podermos obrigada. ampliar a sala. Primeiro eu vou me descrever, para quem não pode ver. Eu sou uma mulher cis, luso-brasileira, podem perceber pelo sotaque, mas cidadã de 2 países, sou imigrante, tenho cabelo cor-de-rosa, sou branca, tenho óculos negros, estou vestida com um vestido negro, com um lenço colorido, com tênis cor de laranja e meias negras, e batom no rosto. A minha questão são para todos. É uma questão um tanto delicada, é a questão do assédio laboral, assédio moral e assédio sexual. A Cláudia deve saber, na nossa área, eu também sou da área artística, na nossa área, porque às vezes temos visibilidade, ou pessoas que são famosas, aparecem nos jornais e sabemos a desgraça. Mas sabemos que em todas as camadas sociais existe esse abuso, assédio moral e assédio sexual. Eu passo-vos a palavra. Obrigada, Rita, pela questão. Bem, eu já referi um bocadinho esse tema no início da nossa conversa, não é? De facto existe, não vamos estar aqui... Agora, a questão é como lidar ou se existe. Se existe, já está respondido, existe. Não é como podemos alertar. Eu sofri muito assédio moral no meu trabalho pelo meu sotaque e por ser mulher. Assédio moral, realmente, assim, de dizer basta e me retirar. E como nós podemos melhorar nessa sociedade patriarcal e nesse contexto que estamos de retrocesso por causa, vocês já sabem do que, desse partido, como podemos dar suporte, apoio, colo para as pessoas que sofrem assédio, como os alertamos os jovens sobre assédio, é mais no sentido desse. Obrigada. É uma excelente pergunta e é uma difícil pergunta. O que eu posso fazer e o que eu tenho feito, eu também dou aulas, portanto, é informar dessa realidade, que é uma realidade, não é uma coisa de filmes. Quem vem para este meio, é isto que acontece. Preparem-se, infelizmente é isso, e espalhem a palavra para contrariar este fenómeno. Porque às vezes, por exemplo, muitas vezes esses 2 tipos de assédio são feitos sem consciência, que é o que me preocupa muito. Não têm total consciência do que o estão a fazer. Estão a ser incomodativos, que estão
estão a passar completamente das linhas, estão a causar um desconforto inacreditável sobre o nosso trabalho, sobre a nossa forma de agir na nossa profissão. Portanto, é alertar, acima de tudo, é isto que eu tenho feito, e ter essas conversas com os meus pares profissionais e as pessoas que estão nesta intervenção artística, porque é a única coisa que podemos fazer, é tipo tentar, como tenho esta conversa sobre o feminismo e sobre estas condicionantes todas, o que é patriarcal e não, que também é uma coisa que as pessoas não têm essa diferenciação, o que é que está dentro dessa caixinha, como estamos a falar. Portanto, eu acho que é na base da conversa, de conversar, de dizer, não de gritar, não de apontar o dedo, isso acho que nunca leva a lado nenhum, mas de facto de avisar e alertar sobre como estamos a fazer aqui hoje. Eu acho que é exatamente isto, o trabalho a ser feito. Se me permitem só acrescentar, sim. tudo isto que a Cláudia disse, a sensibilização, o conhecimento, o dar e não esconder. Não esconder publicamente que existe. Agora, há aqui uma responsabilização também das instituições, das entidades empregadoras, e que pode fazer a diferença, que é criar nas instituições, espaços securitários onde as pessoas se possam dirigir e ter o apoio necessário para terem a capacidade de denúncia. E que podemos não estar a falar de denúncia criminal, podemos estar a falar de denunciar aquilo que vivenciam e que pode vir a resultar numa denúncia criminal, mas acima de tudo é garantir que há por parte das entidades um combate total e absoluto a esses comportamentos. Ou seja, isto também é uma forma, e já há alguns exemplos em Portugal, quer de empresas, quer do setor público. Por exemplo, o Centro Hospitalar da Universidade de Coimbra criou precisamente uma área, a partir de um psiquiatra, que é o João Redondo, que já se reformou, precisamente para que os profissionais de saúde, que são também muito atingidos pelo fenómeno quer do assédio moral, quer do assédio sexual, pudessem ter um espaço securitário onde vão denunciar e que já produziu resultados objetivos, eficazes, nomeadamente que levaram à destituição de algumas pessoas que o faziam. Mas a partir de um espaço securitário que previamente se criou, onde as pessoas pudessem estar. Não é? E depois há uma coisa que nós não podemos fazer e não podemos aceitar e que temos que combater, que é a normalização do comportamento. Não é? Há uns anos, quando o piropo foi criminalizado, toda a gente brincou com isto. Toda a gente criticou, toda a gente achou que era uma coisa feminista lá das mulheres, que não é? Cuidado quando nós normalizamos determinado tipo de comportamentos e de ações porque é cultural, porque é normal e que não respeitamos aquilo que a Cláudia acabou de dizer, como é que eu sinto, porque eu posso não sentir nada por aquilo que me dizem, mas a outra pessoa pode sentir completamente ofendida no seu ser, naquilo que ela é. Portanto, nós não podemos normalizar. Não é? E o meio artístico, infelizmente hoje, também, há um meio artístico, nomeadamente na música, que eu desligo o rádio, ou mudo de emissora, quando ouço algumas músicas, nomeadamente do lado de lá do Atlântico, funk, acho que é assim, não é? Que é perfeitamente destrutivo, de um ponto de vista, mas é aquilo que se ouve, é aquilo que as nossas crianças ouvem, é aquilo que os nossos jovens ouvem, é aqueles que reproduzem. Eu acho que eles às vezes reproduzem numa lógica automatizada, lá está, sem reflexão daquilo que estão a reproduzir. Mas se nós pararmos, ouvirmos e escutarmos, aquilo é inconcebível. Por uma questão de justiça, não é? O valor da igualdade, temos sempre mais uma pergunta. Vou pedir que as respostas sejam breves, desculpem, eu sei que isto vos entusiasmou. E temos tempo para mais uma pergunta, que também peço a participação do vosso lado. De certeza que têm inquietações, ou comentários, ou reflexões. Por favor, obrigada. Temos aqui o microfone para, se quiser apresentar-se, aqui à frente. Exatamente, obrigada. Olá, boa noite a todos e a todas. Muito obrigada por esta iniciativa. Estava agora aqui a ouvir a Rita e há uma coisa que me mexeu logo muito comigo, porque isto que a Rita falou acaba por não ser apenas no meio artístico, como devem imaginar. Fez-me logo recordar-me, ainda me sinto a tremer porque é algo que ainda mexe comigo.
Há uns anos, na minha empresa, foi-me proposto assumir uma posição de liderança. Pronto, uma rapariga jovem, o que é que ela terá feito para assumir uma posição de liderança, uma posição que habitualmente associamos sempre a um homem. O primeiro comentário que ouvi foi: então tu é que és a Joana Fortuna? E eu na altura disse: sim, mas porquê essa pergunta? Tu és a pessoa que toda a gente agora fala na empresa. E na altura eu perguntei porquê. Então, porque tu és a pessoa que subiu na empresa como nunca ninguém subiu, e sabes como são, principalmente os homens, os comentários que fazem: o que é que tu fizeste ao chefe para te ter sido dada essa oportunidade. Então acho que isto que a Rita fala acontece em várias empresas, muitas delas que até são reconhecidas, e acho que este estereótipo de que só as posições de liderança podem ser ocupadas por homens neste caso, é algo que é um caminho que ainda temos que percorrer bastante para mudar, e falo em termos de trabalho, mas noutros âmbitos, no desporto, por exemplo, também, que acaba por estar relacionado. Acho que nesta questão da igualdade temos muito caminho pela frente e temos muitas pessoas que se calam, precisamente porque a Cláudia falou, porque depois podem ser condicionadas de outra forma, mas espero que hajam mais pessoas como a Cláudia e, de certa forma, como eu, que não gostem deste tipo de atitudes e que condenem esse tipo de atitudes e que percebam que há muito caminho pela frente, e iniciativas como estas devem ser cada vez mais frequentes e repetidas, no sentido em que é um tema que merece continuar a ser falado e refletido, essencialmente. Joana, uma salva de palmas. Que grande partilha, grande coragem a partilhar connosco. Muito obrigada, é de uma generosidade enorme ter tido essa força para partilhar uma história que ainda mexe consigo. Muito obrigada mesmo. Espetacular. Eu gostaria e adoraria continuar aqui a conversar, a fazer perguntas, mas temos um tempo para cumprir e vamos fechar, não antes, sem um quiz. Temos aqui, lembram-se que houve um momento que eu disse: eu vou dizer uma frase que se calhar poderá ser importante vocês terem uma ideia. Já se esqueceram, eu sei, mas vão ver, vão ler e vão associar. Temos aqui um QR Code que nós vamos desafiar-vos a identificar, a registar, ou com um QR Code Reader, ou com o telemóvel com câmara fotográfica. Partilhem. Excelente. Tem aí 5 perguntas para ver se passam no teste, se têm boa nota. Está aqui. Qual foi o formato da primeira edição da campanha Igual Igual? Vão aparecer várias opções. Vocês têm de selecionar a opção correta. Olha, também não sei. E a resposta correta? Errei. Campanha de social media. Tcharam! Muito bem. Next one. Qual o tema central da segunda edição? Sabes, Cláudia? Tu sabes. Manuel, tu também sabes. O Manuel já está no TikTok. Não estou a tentar. Sou muito infósforo. Qual o tema central da segunda edição? Já estás na terceira. Da segunda. E a resposta correta é desigualdades de género no desporto. Próxima questão.
segundo estudos referidos na campanha, quantas gerações serão necessárias para alcançar a igualdade de género na saúde? Poderão ficar surpreendidos e surpreendidas. Adoro escutar as vossas reações. Ah, isso é muito. Não, isto... Então a resposta correta para esta questão é 4 a 5 gerações. O que é muito ainda. E que seria bom, não é? Mas não é, pois não. Segundo a campanha, no desporto a diferença de género é... Tem a ver com aquela frase que eu falei. Que vocês não memorizaram. Ninguém ganha nada. Não sei se... Ganham conhecimento, Cláudia. Então, literacia, conhecimento, muito importante. E cada vez mais subvalorizado. And the right answer is... E a resposta correta é: não deveria marcar pontos, mas continua a haver desigualdades. Por fim, a última questão. Os estereótipos profissionais referem-se a... Esta é fácil, vocês sabem. Conto convosco. Por ser a última, eu vou ler. Os estereótipos profissionais referem-se a diferenças entre trabalho manual e intelectual, B. Ideias sobre profissões de homens e profissões de mulheres, C. Distinção entre setor público e privado, D. Diferenças geracionais no trabalho. E a resposta correta é... Ideias sobre profissões de homens e profissões de mulheres. Uma salva de palmas para vocês. Muito bem. Igual, igual, o valor da igualdade. Hoje fizemos uma viagem pelas últimas edições, incidimos sobretudo sobre as desigualdades no mundo do trabalho, mas também tivemos a oportunidade de escutar que ainda persiste esta normalização e que esta ação, e agora peço a vossa atenção, o último momento importante, vocês, o que escutaram, têm uma grande responsabilidade e um compromisso pela escuta deste momento. Ou seja, este conhecimento que vocês têm através destas partilhas é importante multiplicar, é importante partilhar. Saindo desta porta, é uma grande responsabilidade o conhecimento e o compromisso. Muito obrigada por disporem deste tempo para nos escutar. Obrigada, Cláudia. Obrigada, Manuel. Obrigada, Câmara Municipal de Matosinhos. Obrigada a toda a equipa, a vocês. Obrigada.